Olá, eu me chamo Guilherme Damasio Goulart, sou consultor da Brown Pipe Consultoria e vou falar um pouco com vocês aqui hoje sobre os aspectos de implementação e de adequação da LGPD nas empresas na atualidade. Não seria nenhum exagero dizer que um dos maiores desafios na atualidade para as empresas no Brasil é justamente essa adequação à LGPD, ou à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, e no que consiste o dado pessoal? Acho que o primeiro passo aqui que nós devemos ressaltar: os dados pessoais são todas aquelas informações relacionadas a uma pessoa natural, uma pessoa física, né, identificada ou identificável, ou seja, que permita que nós consigamos identificá-la imediatamente ou que seja possível identificar essa pessoa por meio de processos secundários ou por correlações de dados. Então, quando a gente fala em dado pessoal, nós podemos estar falando nome, né, desde o nome, CPF, RG, o endereço, informações bancárias, informações médicas, e aí entram as informações sensíveis que a LGPD acaba impondo requisitos adicionais de proteção para essas informações, e dos mais variados tipos de titulares dos dados pessoais, as pessoas, né? Então podemos estar falando de dados pessoais dos clientes, dos empregados, de eventuais terceiros que tenham acesso à instituição, dos visitantes, por que não? As pessoas que adentram a instituição e que têm seus dados tratados, por exemplo, por câmeras de segurança, né? Então a LGPD, enquanto legislação que se aplica plenamente no Brasil na atualidade, impõe definitivamente uma série de desafios para as instituições e para as empresas, né? Então o primeiro desafio vai ser justamente realizar uma mudança de cultura organizacional, ou seja, como grande parte das empresas ainda não se adequou ao LGPD, há uma necessidade de conscientização e de alteração de uma cultura empresarial para saber que nós temos regras bastante rígidas em alguns casos para o tratamento de dados pessoais. Aquela ideia de que se pode fazer o que bem entender com os dados pessoais, ela não mais ocorre no Brasil, sendo necessário estabelecer esse processo de adequação, ou seja, olhar para os processos de negócio, olhar para as operações de tratamento de dados pessoais, visando uma adequação à lei, né? Não deixa de ser uma atividade também de conformidade, como se quiserem, de compliance com a LGPD, né? Como eu disse antes, clientes, pessoas que visitam a instituição, funcionários, terceiros, e as relações de todos esses dados que são tratados pelas empresas com outras empresas, né? Não é raro ocorrer de uma empresa utilizar os serviços de outra para tratar os dados de seus clientes, por exemplo, o que faz com que nós tenhamos relações entre controlador e operador. Bom, os desafios, como se pode ver, são muitos, né? Então, este processo de adequação pode ter alguns caminhos, né, que são geralmente utilizados, que podem passar pela compreensão e pela identificação dos processos de negócio que tratam dados pessoais, a verificação das hipóteses de tratamento que serão realizadas, né? Ou seja, nesta atividade de tratamento utiliza-se o consentimento, nesta outra a proteção de crédito, naquela outra o cumprimento de uma obrigação legal, por que não? Né? Naqueles casos em que, por exemplo, se encaminham dados para órgãos governamentais acerca das relações de trabalho, e-social e sistemas dessa natureza. Então, verifica-se qual a hipótese de tratamento, quais os sistemas que tratam dados pessoais, e aí é um grande diferencial da Brown Pipe nesse caso, porque possui consultores especializados em segurança da informação e que permitem dar essa visão mais holística de todo o fenômeno de proteção de dados pessoais. Isso é muito importante, muitas vezes um elemento ignorado nas atividades de adequação, né? Segurança da informação anda lado a lado com proteção de dados pessoais, até porque, caso ocorra um incidente, por exemplo, de vazamento de dados pessoais, questões de segurança da informação serão avaliadas. E não somente as questões que permitiram o vazamento daqueles dados, né, seja por erro, por falhas de configuração, ou até mesmo por ataques de agentes mal intencionados, mas também quais serão as medidas a serem tomadas quando houver algum incidente. Espera-se que não exista nenhuma. Se houver, a empresa
precisa estar preparada para dar aquele encaminhamento de resposta a incidentes, por exemplo, que são processos já estudados há muito tempo e já observados há muito tempo no âmbito da segurança da informação. Portanto, os riscos de não estar em conformidade com a LGPD são muitos, né? Desde questões relacionadas à imagem da instituição, que se mostra perante seus concorrentes, por que não, e seus clientes, como uma empresa que não está adequada à LGPD. Portanto, podemos ver a lei como um fator de aumento até de competitividade no mercado, por que não? Mas também temos as sanções, temos as multas, por exemplo, que podem chegar até 2% do faturamento da instituição, podendo chegar até 50 milhões, que seria o valor máximo. É importante dizer também que nesse ecossistema de proteção de dados do Brasil, nós temos uma autoridade de proteção de dados que já se começa, né, a se organizar para a aplicação das sanções, que além de multas podem até mesmo envolver a situação da empresa ter que parar de tratar aqueles dados que tratava, o que pode ser às vezes pior do que uma própria multa, né? Se uma empresa tem lá a sua atividade baseada em um determinado tratamento e diante de um incidente a sanção é a parada daquele tratamento, isso pode inviabilizar a própria atuação dessa empresa. Por fim, eu gostaria de dizer que a Brown Pipe Consultoria pode ajudá-lo e pode ajudá-la nessa jornada de conformidade e de adequação à LGPD. Se você tem dúvidas, quer saber um pouco mais sobre como a Brown Pipe realiza esse processo, entre em contato conosco no e-mail que aparecerá aqui embaixo, que nós podemos conversar e podemos elucidar suas dúvidas e, quem sabe, né, promover um acompanhamento dessa sua jornada e um apoio nessa sua jornada de adequação à LGPD. Muito obrigado pela sua atenção.